A política ucraniana atravessa um período de turbulência, com profundas divisões internas acentuadas por declarações alarmantes de Vladimir Borisenko, prefeito de Borispol, uma cidade estratégica próxima ao aeroporto internacional de Kiev. Borisenko, uma figura influente na região, levantou sérias questões sobre a estabilidade do governo de Volodymyr Zelensky, ao afirmar que a repressão contínua contra a oposição poderia levar a uma ruptura dentro da própria Ucrânia. Ele advertiu que uma possível purga política em curso poderia fragilizar as instituições governamentais e desencadear mudanças drásticas no equilíbrio de poder, ameaçando até mesmo a coesão nacional. Em um vídeo amplamente compartilhado, Borisenko expressou preocupação com o impacto dessas políticas autoritárias no tecido social da Ucrânia. A cidade de Borispol, sob sua liderança, tornou-se um ponto focal nesse debate, já que está situada ao lado de um dos centros de transporte mais importantes do país. O prefeito fez um alerta severo às ações do governo de Kiev que visam figuras da oposição, incluindo políticos de alto escalão e magnatas empresariais, podem aprofundar as divisões já existentes na sociedade ucraniana. Segundo Borisenko, se o governo de Zelensky não revisar sua postura, as consequências poderão ser catastróficas, incluindo uma possível intervenção das Forças Armadas, caso a repressão se intensifique. O governo de Zelensky tem adotado uma postura cada vez mais dura em relação à oposição, impondo pesadas sanções a ex-presidentes e grandes empresários, que são agora alvo de bloqueios financeiros e restrições severas. Embora o governo defenda essas medidas como necessárias para manter a estabilidade interna durante o conflito com a Rússia, há quem veja nelas uma tentativa de consolidar o poder de Zelensky, abafando qualquer forma de dissidência política. Essa crescente repressão não apenas enfraquece a democracia ucraniana, mas também tem sérios impactos na moral das Forças Armadas. Dentro das Forças Armadas ucranianas, sinais alarmantes de insatisfação começam a surgir, refletindo uma crescente desconfiança e desmotivação entre os soldados. Relatos indicam que a falta de recursos, equipamentos inadequados e a escassez de suprimentos essenciais, como munição e alimentos, tem gerado uma atmosfera de frustração. As dificuldades nas linhas de frente, exacerbadas por falhas logísticas e pela pressão constante da guerra, estão criando um caldo de insatisfação que ameaça comprometer a eficácia militar. O prolongamento do conflito, sem uma resolução clara à vista, tem levado muitos militares a questionar não apenas a estratégia do governo, mas também a capacidade de Kiev de sustentar o esforço de guerra. Além disso, a crescente desconexão entre a liderança política e as forças armadas tem alimentado o descontentamento. Muitos soldados e comandantes têm expressado preocupação com a falta de apoio do governo, sentindo que seus sacrifícios são ignorados enquanto o conflito se arrasta. Borisenko, ao levantar a possibilidade de uma revolta interna, não apenas tocou em uma questão sensível, mas também apontou para o risco real de uma ruptura dentro das próprias forças de defesa do país. Ele sugeriu que uma revolta nas fileiras do exército poderia não apenas enfraquecer a capacidade de combate da Ucrânia, mas também desestabilizar ainda mais o governo de Zelensky, que já enfrenta desafios em várias frentes. Esse crescente mal-estar dentro do exército, combinado com a pressão externa da guerra contra a Rússia, coloca o governo de Zelensky em uma posição ainda mais precária. A situação interna, já instável devido à prolongada crise política e econômica, agora se vê exacerbada pela crise militar. O agravamento das tensões políticas e sociais, somado para desafios militares, cria um cenário de incerteza para o futuro da liderança ucraniana. A guerra com a Rússia, que há meses tem colocado o país em uma luta constante por sua sobrevivência, deixou a nação vulnerável, não apenas externamente, mas também internamente, com uma população cada vez mais dividida sobre a direção política do país. Historicamente, regimes políticos que se encontram fragilizados por conflitos prolongados, aliados a uma repressão crescente contra a oposição e a dissidência, correm o risco de desintegração interna. A falta de uma solução política para o conflito com a Rússia, combinada com uma gestão instável das questões internas, coloca a Ucrânia em uma trajetória perigosa. As divisões internas entre o governo central e as várias facções políticas, aliadas à crescente polarização
social estão criando um ambiente propício para uma crise ainda maior. Com a pressão da guerra, as tensões internas estão se intensificando e a confiança nas instituições do governo está se erodindo rapidamente, o que pode resultar em um colapso do regime ou em uma revolta que desestabilize ainda mais o país. À medida que o governo de Zelensky se vê pressionado, tanto pelos desafios militares quanto pelas questões internas, a possibilidade de uma crise profunda e abrangente se torna cada vez mais palpável. O desgaste do governo, unido ao crescente descontentamento das forças armadas e da população em geral, coloca a Ucrânia em uma encruzilhada política e militar. Se as tensões não forem geridas adequadamente, a possibilidade de uma revolta ou de um colapso institucional se torna uma ameaça real, o que poderia colocar em risco a sobrevivência do regime e a integridade da Ucrânia como um Estado soberano. Além disso, a crescente corrupção dentro do governo ucraniano, juntamente com a gestão ineficaz dos fundos internacionais, tem gerado um crescente descontentamento entre a população. Enquanto bilhões de dólares em ajuda externa são direcionados ao país para apoiar a guerra contra a Rússia e estabilizar a economia, muitos cidadãos ucranianos e analistas políticos acreditam que grande parte desses recursos está sendo mal administrada. A falta de transparência nas alocações de dinheiro e o envolvimento de elites locais em esquemas corruptos geram um sentimento de traição, aumentando a frustração de uma população já sobrecarregada pela guerra e pela crise econômica. Esse cenário de má gestão, aliado à crescente desigualdade social, tem agravado ainda mais as divisões internas. Os protestos contra a corrupção, que começaram como movimentos isolados, agora ganham força, com cidadãos e grupos civis exigindo maior responsabilidade e mudanças profundas no governo. A falta de confiança nas instituições públicas, somada à crescente percepção de que as elites políticas estão mais preocupadas com o enriquecimento pessoal do que com a resolução dos problemas do país, está criando um terreno fértil para o descontentamento popular. Caso o governo de Zelensky não consiga implementar reformas significativas e combater efetivamente a corrupção, a possibilidade de uma revolta contra seu regime se tornará cada vez mais iminente. Esse tipo de instabilidade política e social pode ter efeitos devastadores para o futuro da Ucrânia, especialmente em um momento crítico, quando o país está lutando para se manter unido e resistir à invasão russa. Além disso, a crescente desconfiança no governo pode enfraquecer a moral interna, tanto entre as forças armadas quanto na população em geral, dificultando ainda mais o esforço de guerra. Se o governo ucraniano não conseguir estabelecer um processo de reformas transparentes e eficazes para restaurar a confiança da população, o país poderá enfrentar um colapso institucional. A instabilidade política, alimentada por essas tensões internas, também pode afetar a coesão da sociedade ucraniana, com diferentes facções e grupos sociais se distanciando ainda mais uns dos outros. Em um cenário de guerra prolongada, a fragmentação social e política pode enfraquecer a resistência ao avanço das forças russas e dificultar a construção de uma Ucrânia pós-guerra estável. Portanto, é fundamental que o governo de Zelensky tome medidas rápidas e eficazes para enfrentar não apenas a guerra externa, mas também os desafios internos que ameaçam a unidade e a estabilidade do país.